Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem? Hoje é dia 24 de julho de 2022, dia do suinocultor. Aliás, nessa semana a gente tem uma data muito importante para o setor do agronegócio. Dia 28 é comemorado o Dia do Agricultor e amanhã, dia 25, o Dia da Agricultura Familiar. Que semana especial, né? Então, por isso que hoje o programa está ainda mais especial do que você já está acostumado. Nós vamos falar no programa de hoje sobre Cascavel, que lançou um plano de inovação agro com foco na evolução do agronegócio local e do desenvolvimento econômico. Daqui 30 dias tem show rural de inverno. Você vai ver os destaques do evento para este ano. O que esperar do preço da soja para a safra 2022-23? Conversamos com um especialista no assunto que faz projeções. E como hoje é o dia do suinocultor, vamos conhecer uma família de Toledo que está há 2 décadas na suinocultura. Muitos desafios, mas também uma porção de conquistas. É a partir de agora no nosso Tarobá Rural. A gente começa o programa de hoje falando sobre o lançamento de um plano de inovação agro que foi lançado em Cascavel. O evento foi no Sindicato Rural, mas tem parceria com instituições, universidades, empresas. Você vai ver agora como é que tudo deve funcionar. Quando se fala no Produto Interno Bruto de Cascavel de 12,6 bilhões de reais, não há como ignorar a força que vem do campo. A vocação não se discute. Dentre as cidades, Cascavel é a 3ª maior produtora de alimentos do estado do Paraná e comercialmente é uma potência. Dos 430 milhões de dólares que foram exportados no ano passado, 88% tem relação direta com o agro. E o que parece grande pode ficar ainda maior. A palavra de acesso é inovação. O Sebrae, atento ao potencial, fomentou a formação de uma governança e o grupo mergulhou no desafio de desbravar as possibilidades que a tecnologia oferece. A partir de um estudo que o Sebrae fez, analisou a vocação econômica de Cascavel, analisou o potencial tecnológico que está instalado nos cursos de mestrado, doutorado e fez um cruzamento com tendências e cenários mundiais. E mostrou esse estudo que Cascavel reúne condições muito favoráveis para ter um ambiente propício para a inovação no agronegócio, que já é uma vocação econômica. Então, a partir do estudo, nós reunimos lideranças do agronegócio, são mais de 20 instituições parceiras, que em conjunto traçaram um plano que está sendo implantado aqui em Cascavel de forma colaborativa. No grupo de trabalho surgiram pelo menos 50 propostas. Neste momento, 3 delas foram escolhidas como o foco imediato. Além das empresas, o município também tem uma missão importante e os olhos voltados para a tal inovação. Nós temos os atores, são mais diversos atores, a Fundetec é um dos atores, que seria equivalente a uma secretaria de inovação. Nós temos a Escola de Inovação Agrícola, que foi uma das estratégias adotadas por nós, temos a incubadora, temos também a pré-incubação de startups, Temos o nosso programa Radar de Inovação, estamos trabalhando fortemente com o incentivo à produção de orgânicos, estamos trabalhando com a certificação de orgânicos, estamos incentivando também através do PROVAI, Programa de Apoio à Agroindústria, uma série de ações de fortalecimento para pequenas agroindústrias do município. A inovação gerou outro ponto positivo, uma mudança de comportamento. Por causa da tecnologia, os jovens estão voltando os interesses para o mundo do agronegócio. De acordo com o Sebrae, Cascavel hoje conta com 31 cursos de graduação ligados ao setor, 8 cursos de mestrado e 3 de doutorado, sem falar no Colégio de Agroinovação.
É uma nova perspectiva, porque o aluno estando no colégio, ele começa a aprender a trabalhar com o controle da informática, ele começa a entender a questão e a necessidade hoje dos drones. Então, muita mão de obra física que era usada, isso não vai mais fazer parte da agricultura e também já está não fazendo, mas eles precisam se apropriar. E é isso que o colégio, com as disciplinas técnicas, quer oferecer ao aluno, em parceria, é claro, com as empresas, sindicatos, cooperativas, poder público, porque o colégio sozinho, ele não dá conta disso, mas as parcerias que a gente leva para dentro do colégio façam que o aluno se aproprie desse conhecimento. Nós não temos muita expansão de área, então o que nos resta é fazer uso de inovações e de tecnologia para que a gente possa ter ainda mais produção, mais produtividade. E isso é possível. Isso aqui, com a tecnologia, isso demonstra que nós temos a possibilidade de crescer ainda mais. Produtor rural ainda nem plantou a soja, né? Tá mal colhendo o milho agora, ou então tá com o trigo na lavoura. Vai plantar soja a partir do dia 10 de setembro, na região oeste do estado do Paraná e no estado de modo geral. Porém, já fica aquela preocupação. Quando colher, lá a partir de começo do ano que vem, como é que vai estar o preço da soja para venda, né? Bom, nós conversamos com um especialista no assunto e ele faz algumas projeções para entender o que pode acontecer nos próximos meses para até a hora do produtor rural fazer a venda da soja lá no mês de janeiro. Veja o que ele diz, os principais pontos. Bom, então aí para a gente falar da soja 2023, precisamos lembrar aí da quebra que nós tivemos aqui na América do Sul, na casa de 30 milhões de tonelada, que fizeram com que os preços em Chicago subissem em patamares na casa para cima de $17 por bushel, e fez também, consequentemente, combinado com um dólar mais alto, o preço em real por saca ser puxado aqui para cima no Brasil, né? E com isso, após essa quebra, a responsabilidade foi toda para a safra norte-americana, que inclusive está em campo agora e tem a responsabilidade de performar muito bem, né? E se eles performarem bem, nós podemos talvez ver as cotações em Chicago aí tendo novas reduções, né? Do contrário, se eles não performarem bem e eles tiverem qualquer intempérie climática, e inclusive os modelos climáticos estão mostrando isso para a gente agora, um clima um pouco mais seco, com poucas chuvas e temperaturas elevadas, né, para a safra dele lá. Se a gente tiver um agosto um pouco mais seco, a gente pode ver uma redução em produtividade da safra norte-americana. Dentro desse cenário, as cotações de Chicago podem subir um pouco mais aí, além do patamar que está hoje, né? E dessa forma, se isso acontecer, a responsabilidade volta toda para a América do Sul, né? E cai aí sobre a safra brasileira, argentina, paraguaia, enfim, para a gente performar super bem e então conseguir fazer e ter uma manutenção dos estoques de soja mundiais aí. Então, do lado da oferta, a gente tem o cenário, no primeiro momento, a safra norte-americana, que precisa performar, e a gente tem a safra da América do Sul aí, na sequência, que também precisa performar e precisaria colocar muito volume no mercado para as cotações virem abaixo, né? Então, do lado da oferta é isso, do lado da demanda, eu não posso deixar de citar a China, né, que deu uma tirada um pouco do pé do acelerador aí nas compras de soja, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Somado a tudo isso, né, um penúltimo ponto que eu queria colocar são os custos de produção da safra 2023, que tiveram altas expressivas aí devido à inflação generalizada de preços dos insumos a nível mundial. E isso, de certa forma, a gente entende que dá um suporte para preços aí no mercado interno, aqui em real por saco, não caírem muito aqui no Brasil, certo? E por último, não menos importante, a gente não pode deixar de falar do dólar, que ainda mais num ano de eleição, onde a gente tem muita oscilação de preço, muita volatilidade implícita aí, de certa forma apresenta um risco para a gente e também tem muitas oportunidades aí por trás da moeda estrangeira, né? Para fazer um fechamento, eu entendo que a gente precisa ter uma combinação desses fatores para dizer exatamente o direcional de preço da soja no porto, por exemplo. Se nós tivermos uma boa safra norte-americana com uma boa safra brasileira,
o preço em dólar por saca ele pode vir um pouco para baixo, né? Mesmo que o câmbio se mantenha alto, os preços a gente entende que ele não tem muito espaço para cair, né? Eu acho que nesse cenário de boa safra norte-americana e boa safra brasileira, os preços do porto eles podem chegar aí na casa dos 160, 165 reais por saco, tá? E no contrário, se a gente tiver o extremo, né, que é uma redução de produtividade lá, e eles não colham uma safra muito boa, e aí o mesmo acontece aqui no Brasil, as cotações em Chicago podem subir, puxando também os preços em dólar por saca, né? E partindo do princípio que o dólar pode se manter firme, a gente pode ter os preços subindo aí de forma generalizada, chegando a R$190, R$195 nos portos, nesse cenário de combinação mais caótico, assim, vamos assim dizer, e o meio termo aí, caso uma das safras performam bem e a outra não, a gente pode ter um meio termo na casa dos 175 a 180 reais por saca para 2023, claro, né, fazendo aí a devida consideração da variável câmbio na conta, certo? A soja fechou a semana cotada em Cascavel a R$ 166, em Guarapuava R$ 168,50, R$ 170 em Pato Branco. O milho em Cascavel e em Toledo R$ 69 a saca, R$ 73,50 em Francisco Beltrão. O trigo em Cascavel R$ 112, R$ 110 em Umuarama e R$ 111 em Londrina. Você viu que tem muita água para rolar ainda embaixo dessa ponte, mas a gente sempre que tiver atualização, alguma mudança, vai trazer também aqui no Tarobá Rural para você ficar bem informado sobre o mercado da soja. Vamos fazer uma pausa agora, tomar uma aguinha, que a umidade relativa do ar está baixa, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o show rural de inverno, que é daqui a um mês, exatamente. E culturas específicas sobre o inverno, né? Trigo, enfim, o que mais vai ter? Você vai ver daqui a pouquinho.